Conservação e restauro na prática, e hoje eu vou fazer uma análise a respeito da restauração de algumas obras ali que foram alvo de vandalismo no último dia 8 em Brasília. Em primeiro lugar, eu quero deixar claro que eu não vou trazer aqui nenhuma discussão política e também não vou dar a minha opinião a respeito dos responsáveis e dos não responsáveis por esses atos horrorosos. Eu trago aqui somente o meu olhar de restauradora em relação a 3 obras específicas e a análise relacionada então com as intervenções e os possíveis resultados desse restauro. Vandalismos contra o patrimônio cultural e artístico sempre fizeram parte da nossa história, como por exemplo o ataque aos museus e sítios arqueológicos do Iraque e os bombardeios da Segunda Guerra Mundial, que trouxeram à tona uma necessidade de reelaboração das metodologias aplicadas à teoria da restauração. A primeira obra que eu vou analisar então é a pintura de Di Cavalcanti, de 1962. Conhecida como As Mulatas, embora originalmente ela não tivesse esse nome, porque Di Cavalcanti não tinha o hábito de nomear as suas obras. Essa obra sofreu diversas perfurações ali no seu anverso. O que é o anverso? É a capa pictórica, é aquela parte da pintura onde a gente consegue identificar a iconografia, onde contém ali todas as camadas de tinta que dão ali a forma daquela obra. Depois de serem realizados então todos os diagnósticos, o mapeamento de danos, além de todo o registro fotográfico, é necessário então fazer os testes de solvência e de tolerância. Partindo dessa etapa preliminar, a gente precisa então fazer um remendo no verso da obra. O nome não é bonito, mas é o nome utilizado em restauro, remendo, para fazer ali essa intervenção para devolver ali uma estabilidade para aquele suporte. Esse remendo ele geralmente é feito com um material muito semelhante ao do original. Então o tipo de fibra, o tipo de trama da tela original é o que vai nos ajudar então a escolher um tecido semelhante ali para ser colocado nesse verso. Tá? A gente está trabalhando então com o princípio da compatibilidade dos materiais. Uma vez que esse remendo é feito no verso, para dar devolver essa estabilidade para a obra, a gente parte então para o anverso. Tem que identificar ali a quantidade de capa pictórica que possa ter se perdido ali com esse ataque. Eu não sei qual foi o objeto utilizado para causar essas perfurações, foi uma faca, uma tesoura, uma chave de fenda, mas é possível que parte do material pictórico possa ter se perdido ali durante esse estrago. Então, o procedimento seguinte seria a planificação, ou seja, trabalhar ali com estuque ou até com a própria tinta para trazer ali um aspecto e a mesma textura do original. Claro que antes de fazer essas reconstituições e trabalhar em qualquer parte do anverso, é necessário fazer a aplicação de um verniz que vai isolar a matéria original. Então a gente estaria aí protegendo a originalidade e a autenticidade dessa obra. Uma vez feito isso, então, a gente parte para a reconstituição pictórica, que pode ser feita com materiais específicos de restauro, com tintas de restauração, que vão garantir ali o caráter da reversibilidade, um dos nossos principais aqui princípios da restauração, que é a reversibilidade dos materiais. Ou seja, esse restauro não pode inviabilizar futuras restaurações, caso sejam necessárias. O tipo de reconstituição pictórica a ser realizada é o restauro, ou a reintegração ilusionista. Isso pode ser feito através de pontilhismo, de tracejado, mas o ideal é que não se perceba a região pontual ali que recebeu esse restauro. Existem outros tipos de reconstituição pictórica, já falei disso em outro vídeo, posso deixar aqui o card do vídeo, mas nesse caso um restauro ilusionista seria o ideal. A segunda obra a ser analisada é a Bandeira do Brasil de 1995, do artista Jorge Eduardo. Essa obra foi encontrada no chão ali, boiando sobre a água, e o material constitutivo dessa obra é acrílico sobre MDF. O que acontece com o MDF?
Ele é ali uma mistura de fibras de madeira e algumas resinas para criar essa chapa de madeira ali que no final do processo de fabricação ela é prensada e pode ser feita aí com características diferentes. Então, não existe só um tipo de MDF, existem vários tipos que vão determinar ali as características físico-mecânicas desse material. Não se sabe qual o tipo de MDF que o artista usou, né? O MDF pode ter sido ali um subproduto da indústria moveleira, né? Ou ele adquiriu essas chapas de MDF especificamente para fazer as obras dele. Mas era uma marca do trabalho desse artista utilizar o MDF. O MDF ele tem uma característica de higroscopia, então podem acontecer ali deformações nesse suporte em função desse contato com a água, que dependendo da quantidade de deformação, do tamanho dessa deformação, pode chegar a atingir a capa pictórica. Tá? Então, o primeiro procedimento a ser realizado seria ali interromper qualquer proliferação de fungos, que poderiam ali atacar a obra em função desse contato com a água. Neutralizando então essa possibilidade de ataque dos fungos, seria necessário então fazer uma desacidificação dessa obra e também uma planificação. Pelas imagens ali que eu acabei estudando, eu percebi que as bordas desse MDF sofreram ali algumas perdas pictóricas, então seria necessário também fazer essa reconstituição pictórica da parte ali, claro, não especificamente na bandeira, mas no fundo ali, que seria um fundo branco ou muito próximo a um branco. E a última obra a ser analisada é a Deusa da Justiça, a Temis, que sofreu ali um vandalismo, uma pichação. Na verdade, observando a imagem, é possível identificar que aquele ato de vandalismo não foi feito com tintas sprays, as tintas que os pichadores costumam usar. Não tem como saber ainda, claro, só depois de uma análise, né, uma análise pormenorizada dessa tinta, saber qual é a natureza desse material. A partir então da identificação da natureza dessa tinta, identificando ali qual é a polaridade das moléculas para escolher o solvente adequado, é possível então fazer a intervenção ali, começar pela higienização química. Quando a gente pensa no princípio da mínima intervenção, a gente vai escolhendo sempre materiais menos invasivos e com alto poder de reversibilidade e de evaporação também, para fazer esses testes de solvência. Então, o primeiro passo que poderia ser feito seria então tentar remover essa tinta com água deionizada e detergente neutro, que vai ter ali um pH em torno de 7, não vai ter um pH nem ácido e nem básico, um pH neutro. Caso essa solução não remova a tinta, isso tem a ver então com essa não compatibilidade entre solvente e tinta, ou seja, eles têm uma diferença nas polaridades das moléculas. Então aí a gente pode partir para uma outra experimentação, outro teste de solubilidade para chegar então no solvente que vai remover a tinta sem danificar a pedra. Essa Temis, então, é uma escultura feita em granito, que é uma associação de vários minerais, e ela tem ali uma quantidade de características físicas, como por exemplo a alta dureza, dentro dessa relação de materiais pétreos existe ali uma escala de dureza desses materiais, e também em relação à porosidade. O granito não é uma das pedras mais porosas, então isso pode nos levar então a concluir que essa tinta não teve ali uma absorção tão profunda em relação ali ao suporte de pedra. O CMC também, a aplicação de CMC, que é o carboximetilcelulose, também seria uma opção para tentar remover essa tinta. É um material atóxico, é um material que deixa um mínimo de resíduo, então seria uma opção bem suave para aplicar nessa pedra, se caso a solução de água não resolva aí o problema e não remova essa tinta. Com relação ao restauro de materiais pétricos, o Instituto Central de Restauro de Roma propôs ali alguns protocolos e produtos a serem aplicados sobre esses materiais ali com um mínimo de invasão, e com um máximo de reversibilidade de mínima intervenção. Um desses materiais é o chamado EDTA,
que é o ácido etileno diamínico tetracético, que tem ali uma boa resposta em relação a essas higienizações e deixa um resíduo ali mínimo sobre a obra. Esses seriam então alguns possíveis procedimentos a serem realizados nessas obras que poderiam garantir então ali a unidade potencial da obra, devolver a correta leitura dessas obras e minimizar qualquer efeito provocado por esses vandalismos. É claro que esse não é um diagnóstico preciso, são aqui algumas indicações dos procedimentos que poderiam ser aplicados com base nas imagens, né? Eu não fiz uma análise pormenorizada, não tive contato direto com essas obras para emitir ali o parecer da forma mais precisa possível. Espero que esse vídeo tenha trazido aqui essas informações tão relevantes, mesmo né, dentro de um contexto tão devastador e tão triste, não só para a comunidade de restauro, mas para o patrimônio do nosso país.